Aqui sim nós temos uma característica chamada de slew rate, que é a taxa máxima de variação do sinal de saída, que é importante, porque esta taxa ela limitará a frequência máxima de operação do componente sem causar distorção na saída. Então vamos imaginar a seguinte situação, que na entrada ou nenhuma das entradas nós tenhamos uma onda quadrada. Se o componente está funcionando como um amplificador de ganho 1, que é possível, por exemplo, a saída teria que ser igual à entrada. Só que isso não ocorre. A hora que a entrada sobe de um nível baixo para um nível alto, a saída imediatamente teria que acompanhar. Só que existe um atraso, ela leva um tempo até que a tensão suba. Ou seja, há um ΔV sobre ΔT até que a tensão de saída saia do nível baixo para o nível alto. Então, essa taxa de variação do ΔV sobre ΔT é chamado slew rate. Então, imaginem que se a entrada variar muito rapidamente, que não der tempo de a saída chegar lá em cima e a entrada já tiver descido, então a saída vai começar a descer antes de chegar ao nível alto. Isso causará uma distorção na saída. Isso limita a frequência, porque a velocidade de variação aqui de fato é a frequência, ciclos por segundo. Então, quanto maior a frequência, mais rápida será a variação dos sinais e a saída terá que acompanhar a entrada, mesmo com o aumento da frequência. A partir do ponto que a saída não consegue mais chegar ao nível alto, de acordo com a variação da entrada, nós chegamos na frequência máxima de operação do CI, sem causar distorção na saída. Então, o slew rate é dada pela máxima variação entre a tensão de saída no tempo, ou seja, é o valor máximo da derivada da saída no tempo. Se nós tivermos uma senoide na entrada, a saída, esse V0 também será uma senoide. E se nós aplicarmos a senoide aqui, nesta fórmula, e calcularmos o ponto máximo, vamos encontrar que a frequência máxima de operação para um CI com uma senoide na entrada será dada por esta fórmula aqui. Vejam que depende do slew rate e da amplitude da tensão na saída. Quanto maior a amplitude da tensão na saída, menor a frequência. Me parece bastante intuitivamente evidente, né? Porque se a saída tiver que subir mais volts, ela vai levar mais tempo, portanto, ela não pode oscilar tão rápido até chegar no valor alto da saída, então a frequência máxima vai diminuir. O slew rate é uma característica dada pelos fabricantes. Então, se nós formos descer um pouquinho mais aqui na nossa apostilinha, né, nós temos uma tabela que compara alguns CIs de amplificadores operacionais feitos com diferentes tecnologias, que depois nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Mas aqui nós temos o LM741, LF351 e o CA3140, e o slew rate para esses três CIs. Vejam que para o 741, que é um amplificador operacional muito popular, o slew rate dado pelo fabricante é meio volt por microsegundo, ou seja, a saída consegue subir meio volt a cada microsegundo de tempo. Então, este valor do slew rate é um valor dado pelo fabricante. Então, o slew rate é fixo. Então, quem é variável aqui? Aumentando a amplitude da tensão na saída, diminui a frequência. Então, quanto maior a amplitude que eu preciso da tensão na saída, menor será a frequência que eu terei como frequência máxima, sem causar distorção na saída do nosso amplificador operacional. Vamos ao exemplo 8.1 da apostila. O exemplo pede o seguinte: aplica-se a entrada de um amplificador operacional LF351 um sinal senoidal, sabendo que a amplitude de saída é de 16 volts, portanto VO máximo 16 volts. Calcular a máxima frequência do sinal aplicado à entrada para que não haja distorção. Então nós vimos que o slew rate limita a frequência do sinal
até um certo valor, chamada frequência máxima, a partir do qual começa a ocorrer distorção no sinal de saída. Para sinais senoidais há uma relação que nós vimos lá na apostila, né? A frequência máxima é igual ao slew rate dividido por 2 vezes π sobre VO máximo. Então vejam, o slew rate é uma característica do amplificador operacional em volts por segundo ou volts por microsegundo. Para este amplificador, o slew rate vale 13 volts por microsegundos. Ou seja, a cada microsegundo pode variar no máximo 13 volts na saída, senão ocorre distorção. Se a gente exigir mais, ou essa mesma variação em menos de 1 microsegundo, ou mais do que essa variação em 1 microsegundo, vai ocorrer distorção. Então, a gente vê que a frequência máxima depende do slew rate, mas é uma característica fixa do componente, e é inversamente proporcional à tensão de saída. Enquanto maior for a tensão máxima na saída, menor a frequência que a gente pode aplicar ao componente antes de causar distorção na saída. Então é uma aplicação direta da fórmula, né? A frequência máxima vai ser igual a 13 dividido por 10 na menos 6, dividido por 2 vezes π vezes 16, que é o V0 máximo. Isso daqui é igual a 13 vezes 10 na menos 6 volts por segundo. Vejam, o micro faz parte do número, por isso 10 na menos 6 aqui. Então, calculando esta frequência, vai dar 129,31 kHz. Isto significa que, se nós quisermos aplicar à entrada sinais com frequência maior do que 129,31 kHz, estes sinais terão que ter um VO máximo menor, para que a frequência possa ser maior. Ok? Então vejam que o slew rate limita então a frequência máxima do sinal. Para que nós tenhamos um CI com uma frequência máxima maior sem causar distorção na saída, o slew rate tem que ser maior. Quanto maior o slew rate, de mais qualidade é o CI e mais caro também é o CI. Ok? Então esse foi o exemplo 8.1. Outra característica bastante importante é o produto ganho banda passante. Banda passante é o intervalo de frequências que o nosso amplificador operacional deixará passar da entrada para a saída sem causar alteração no ganho do sinal de entrada. Por exemplo, se a gente fala que a banda passante de um amplificador é 10 kHz, significa que para sinais de 0 até 10 kHz, o nosso CI deixará passar esse sinal da entrada para a saída sem alterar o ganho. Acima de 10 kHz, ele vai atenuar o ganho, sendo esses kHz a frequência do sinal de entrada. Para um amplificador operacional, quanto menor for a frequência máxima sem causar atenuação, maior poderá ser o ganho. Então existe um compromisso entre largura de banda e ganho, que é denominado produto ganho vezes banda passante. Se o produto ganho vezes banda passante é uma constante, como nós temos aqui, o ganho vezes a frequência máxima é uma constante,
a frequência máxima sem causar alteração, né? Então, quanto maior o ganho, menor terá que ser a frequência para que essa constante seja verdadeira. Então, para o maior ganho, que é o AO, a frequência máxima sem causar alteração é menor. Se eu diminuir esse ganho para A1, a frequência máxima W1 será maior. E isso é expresso nesse gráfico aqui embaixo. Este gráfico nós temos um produto ganho banda passante de 1 MHz. Esse amplificador, ele tem daqui até aqui, onde eu estou com o cursor aqui, ó, uma linha, que está na linha de 10 na 5, com no horizontal 10. Então 10 na 5 vezes 10 na 10 vai dar 10 na 6, que é o produto ganho banda passante. Se eu quiser que a frequência máxima seja 10 ao quadrado, então eu subo até aqui e vejo qual é no correspondente o ganho. Então 10 na 4 vezes 10 na 2 vai dar 10 na 6. Então a curva para um amplificador que eu quero que opere com até 100 Hz sem atenuação, terá que ter ganho máximo de 10 na 4, de 10.000. Por outro lado, se eu quiser um ganho de 100, a frequência máxima sem atenuação será 10 kHz ou 10.000. Então vejam, à medida que a frequência aumenta, o ganho cai. Mas que frequência é essa que aumenta? A frequência máxima sem que haja atenuação. Então num CI desses, há um compromisso, produto ganho vezes banda passante. Quanto mais larga a banda que eu quiser que ele opere, menor será o ganho. Então não se consegue ganhar de todos os lados, alto ganho e alta e banda passante larga, né? Então se eu quero uma banda passante mais larga, eu preciso que o ganho seja diminuído. Isso causa problemas na hora que nós, limitações na hora que nós vamos utilizar este CI. Vamos à solução do exemplo 8.2, que trata da questão do produto ganho banda passante. Para o mesmo circuito analisado no exemplo 8.1, calcular o máximo valor da amplitude do sinal de entrada. Então, queremos saber o VI máximo. Para que a limitação do operacional seja dada pelo produto ganho banda passante e não pelo slew rate. Então, levando em consideração o produto ganho banda passante. Bom, para este nosso CI, o produto ganho banda passante é igual a 4 MHz. Significa que se eu quero um ganho maior, eu tenho que diminuir a banda passante para que isso aqui se mantenha. Se eu quiser uma banda mais larga, eu tenho que diminuir o ganho e aí isso aqui se mantém. Então o produto ganho banda passante, ele limita a frequência máxima de operação. Lembrando que nesse caso a banda passante é o conjunto de frequências de 0 Hz até a frequência máxima sem distorção. Bom, então a gente sabe que se nós queremos o VI máximo, e em um amplificador nós temos aqui o VI e aqui o VO e aqui um ganho, nós sabemos que esse ganho é VO por VI. Se eu quero saber o VI máximo, então eu posso passar o VI para cá e o ganho para lá. VI vai ser VO pelo ganho. Portanto, o VI máximo vai ser VO máximo pelo ganho. Então, nós temos agora que determinar uma relação para esta equação aqui a partir dos dados que nós temos aí, né? A gente sabe que o produto ganho banda passante é nada mais do que o ganho vezes o ômega máximo. Nesse caso aqui, o ganho vezes a frequência máxima, porque ele está em Hertz.
e o fabricante fala para a gente que isso é 4 MHz. Então o ganho é 4 vezes 10 na 6, dividido por F máximo, porque nós simplesmente vamos passar esse F máximo para cá. Agora podemos substituir esse ganho aqui. E aí vamos encontrar que o VI máximo é igual ao VO máximo dividido por 4 vezes 10 na 6, dividido pelo F máximo. Esse F máximo nós conhecemos do problema anterior. O F máximo era igual a 129,31 kHz. Então, como isso está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, o VI máximo vai resultar em 16 vezes, isso aqui passa para cima, então 129,31 vezes 10 na 3, dividido por 4 vezes 10 na 6. Então, nosso VI máximo será de 517,24 milivolts. Então vejam, se eu aplicar uma tensão de pico maior do que meio volt, mais ou menos, eu vou exigir uma solicitação grande do nosso amplificador operacional, que vai causar uma distorção na saída por causa da limitação do produto ganho banda passante. Ok? Então esse aí é o nosso exemplo de como que o produto ganho banda passante influencia nas características e nas aplicações do nosso amplificador operacional. Uma outra característica importante, não ideal, do nosso CI é a máxima diferença de potencial permitida entre as duas entradas. Esse é um limite que, se ultrapassado, vai danificar o componente chamado VID fornecido pelo fabricante. Uma outra questão é o máximo valor permitido para a tensão em qualquer das duas entradas. Então, se nós ultrapassarmos esse limite, também pode causar danos ao componente chamado de VI. E aqui nós temos uma característica muito importante, que é a máxima excursão do sinal de saída. Essa excursão do sinal de saída será limitada pela alimentação. Se nós alimentarmos o CI com mais 10 e menos 10, a excursão do sinal de saída estará limitada a mais 10 e menos 10. Se por um acaso nós inserirmos entradas que exijam que a saída seja maior do que mais 10, ele ficará preso em mais 10 e nós vamos então dizer que o nosso CI saturou com uma tensão de saturação positiva ou VSAT+. Se nós impusermos entradas que exijam que o nosso CI opere com tensões menores do que menos 10, ou seja, menos 12, menos 13, menos 15, ele ficará preso em menos 10 e nós dizemos então que ele está saturado com a tensão VSAT-, ou que ele saturou para baixo, no caso anterior que ele saturou para cima. Uma última não idealidade é chamado de drift, é o desvio nos valores das características do CI em função de variações na temperatura. Isso em todos os semicondutores sempre ocorre, dado que eles são implementados com junções PN, com transistores, e tem, por exemplo, o problema da corrente de saturação reversa das junções PN reversamente polarizadas, que já foi objeto de estudo no nosso semestre anterior. Então agora vamos comparar aqui na nossa tabelinha 3 tecnologias de implementação do CI. O 741, que é implementado inteiramente com transistores bipolares. O 351, que utiliza transistores de efeito de campo nas entradas e é conhecido como tecnologia BiFET, bipolar mais JFET.
E o 3140 que utiliza MOSFET nas entradas, então ele é chamada bipolar MOSFET. O JFET e o MOSFET serão objeto de estudo da gente ainda esse semestre, mais para o final do semestre. Lembrando que se nós retornarmos aqui um pouquinho, né, que o que nós estamos falando, transistores de entrada e o restante, é em relação àquele diagrama que eu mostrei aqui no início, ó, esse diagrama aqui, ó. Quando eu falo que a entrada aqui e os demais são todos transistores bipolares de junção, eu estou falando desses transistores todos aqui. Quando eu falo que a entrada aqui é JFET, então esses dois aqui são JFETs e os outros transistores bipolares de junção. Quando eu falo que a entrada aqui é MOSFET, então esses dois são MOSFET e os outros transistores bipolares de junção. Então, essas são as três tecnologias que dão origem àqueles três CIs que estão na tabela. Vale a pena a gente comentar um pouquinho algumas características dessa tabela para que vocês conheçam. Então, ganho de tensão em malha aberta, o AO, que eu disse para vocês que idealmente ele tem que ser infinito. Então vejam, o 741 dá um ganho de 200 mil, os outros dois um ganho de 100 mil. Então o 741 nesse sentido é melhor do que os outros. A tensão de offset de entrada, aquela tensão que é necessária inserir para corrigir um desvio. Então quanto menor, melhor. Significa que nós precisamos inserir menos tensão para corrigir o desvio. Então o 741 também leva vantagem. A corrente de polarização em nanoamperes. Eu disse para vocês que essa corrente, o ideal é que ela fosse nula. Mas para isso, os nossos transistores teriam que ter valores de beta altos, enfim. E também iguais, betas altos e iguais. Então, o menor de todos é esse aqui, porque vejam, aqui é 80, aqui 0,2, aqui 40 vezes 10 na menos 3. Tudo isso nanoamperes. Então, esse aqui é o menor, então esse aqui tem essa melhor característica, né? Nessa linha aqui é o CA3140. A corrente de offset de entrada, quanto menor, mais próximo do ideal, também é o 3140. O slew rate, a velocidade de variação na saída, quantos volts por microsegundo cada um varia? Vejam, o LF351 ele permite a cada microsegundo variar 13 volts, que é muito mais do que 7 e muito mais do que meio. Então, nesta característica aqui no slew rate, o LF351 é o mais próximo do ideal. O produto ganho banda passante. Vejam, quanto maior esse produto, significa que eu posso ter um ganho maior com uma frequência maior sem atenuação. Então, o do meio aqui, o 351, é o melhor, que tem melhor produto ganho banda passante. Tensão diferencial da entrada, o melhor é o 3140. Faixa permitida de tensões na entrada, ou seja, o que é permitido a gente colocar na entrada, o VI. No 741, de menos 13 a mais 13, ou de mais VCC a menos VE, o que for menor. Então, se eu alimento ele com mais 20 e menos 20, o menor é mais 13 e menos 13. Então, eu só posso colocar na entrada mais 13 e menos 13. Se eu alimento com mais 5 e menos 5, então o menor é mais 5 e menos 5. Então, eu só posso colocar na entrada de mais 5 até menos 5. Neste caso aqui, mais 15 ou menos 15. E aqui tem uma limitação menor. Vejam que aqui eu posso botar na entrada positiva VCC mais 8 e na entrada negativa menos VE menos meio. Então esse aqui me parece que tem uma faixa maior de possibilidade de alimentação das tensões VIs da entrada. Máxima excursão do sinal de saída para uma alimentação de 15 volts com RL de 2 kΩ. Então uma comparação da excursão de saída. De mais 13 a menos 13, de mais 13 a menos 13,5, de mais 13 a menos 14,14. Eu disse para vocês que ele era limitado pela tensão de alimentação. Então, se eu alimento com 15, então aqui seria mais 15 menos 15, mais 15 menos 15, mais 15 menos 15. Porém, essa é a condição ideal. Então, vejam que, de fato, não é bem a tensão de alimentação que limita os valores de saída. Impedância de entrada. Aqui o melhor é que ela seja mais alta possível. Então aqui nós temos em mega ohms. Nós temos aqui 1,5 vezes 10 na 6 mega ohms. Então
essa aqui teria a maior impedância de entrada. Impedância de saída, melhor que fosse nula. Então, esse aqui, nesse caso, é que tem a menor impedância de saída. Corrente de curto-circuito na saída, ou seja, se eu ligar a saída direto no terra, a máxima corrente que ele suporta é 25 mA na saída. Esse aqui não foi informado, esse aqui 40 mA. Então nós temos que tomar cuidado, porque se nós submetermos a saída a uma condição, por exemplo, no 741 de mais de 25 mA, nós vamos queimar o CI. Então, esse dado é importante para a gente limitar a saída. Faixa de valores para as tensões de alimentação. Então, o 741 pode ser alimentado desde menos e mais 3 volts até menos e mais 18 volts. Assim como os outros, mais e menos 3, mais e menos 18, mais e menos 2, mais e menos 18. Então, aqui eu posso alimentar, por exemplo, mais 10, menos 10, mais 18, menos 18. Não posso colocar mais 20, menos 20. Que é uma limitação do fabricante. E aqui nós temos a taxa de rejeição de modo comum. Então, a melhor taxa de rejeição é essa daqui, que é a mais alta, 100 dB. Os outros dois têm 90 dB como taxa de rejeição de modo comum. Depois de nós vermos então o amplificador operacional real, vamos falar do amplificador ideal, que é o que nós vamos utilizar nas nossas aulas. O amplificador ideal tem ganho de tensão em malha aberta infinita, tensões e corrente de offset nulas, impedância de entrada infinita e impedância de saída nula, produto ganho banda passante infinito, ou seja, não há limitação de frequência máxima, slew rate infinita, portanto também não há pelo slew rate limitação de frequência máxima. O CMRR é infinito, ou seja, se dois sinais são aplicados igualmente às entradas do CI, significa que a saída será nula, porque o ganho comum é nulo. Sem limitações quanto à tensão diferencial ou a tensão individual às entradas. Então, na entrada, pelo nosso amplificador operacional ideal, a gente pode colocar qualquer tensão na entrada. Comportamento invariável com a temperatura, drift nulo. É só nós considerarmos que ele opera em temperatura constante. Então, aqui há algumas observações. Essa que nós já comentamos, que a saída é limitada às tensões de alimentação. Como o ganho OAO é infinito, então se houver uma diferença não nula de tensões na entrada, o valor da tensão de saída será infinito, ou ele vai saturar para cima ou para baixo. Então, para que a gente considere esses parâmetros aplicados, por exemplo, ao 741, como ideal, a gente deve tomar alguns cuidados, como aqui, as resistências têm que estar entre 500 e 330K, e então as frequências até 5 kHz não vão ter problema, né? Mas a gente normalmente, para as aplicações corriqueiras do dia a dia, a gente não vai se preocupar com essas não idealidades. A gente vai considerar sempre o nosso amplificador operacional ideal, que é o que nós vamos levar em conta a partir da próxima aula, quando nós fizermos a análise de circuitos com amplificadores operacionais ideais.